Olá, dona Fátima, tudo bem? Como é que a senhora vai? Dona Fátima, tudo bem? Vamos hoje falar sobre China, Índia e Japão, beleza? Nós terminamos a nossa aula de hebreus, persas e fenícios e hoje vamos falar sobre China, Índia e Japão. Na verdade, China e Índia que é o PET que está falando, mas eu acrescentei o Japão para a gente poder discutir também essa outra cultura asiática, tá bom? Mas ele não se encontra em um mesmo padrão. O Japão é totalmente diferente da China e da Índia, tá? Esse é o país China que a gente conhece hoje, tá bom? A gente vai discutir bastante a China e a Índia hoje. Bom, a atualidade. China, segunda maior potência mundial, né, desenvolvido graças à organização social baseada numa política socialismo e na economia capitalista. Então tem uma mescla entre o socialismo e a economia capitalista. E a Índia, uma das maiores populações do mundo, é também o polo tecnológico de comunicação no mundo. Contudo, habita 40% dos pobres em seu território. 40% da população pobre do mundo até 2018 era da Índia. E Japão, potência tecnológica que ocupa o arquipélago do Oceano Pacífico, no Oceano Pacífico. A gente vai ver isso. Bom, eu vou passar rapidamente porque alguns detalhes aqui não são tão importantes quanto as informações como característica, por exemplo. Tá? Então, ó, a China é uma civilização antiguíssima, então 30 mil anos atrás já tinha fixação de homens, de humanos, né, nos vales dos rios, principalmente o Rio Amarelo e o Azul. Tá? 7 mil anos antes de Cristo tem o surgimento das primeiras aldeias, que a gente entende por organizações de cidades. Aquela aula que a gente teve no primeiro PET, sobre a concentração de humanos perto de rios, né, e a transformação do trabalho simples para um trabalho mais complexo. Né? Então temos algumas especialidades e tudo mais. É conhecido como modo de produção asiático. Por quê? As sociedades de regadio que vão usar extremamente água, né, e técnicas de plantação e mão de obra servil e coletiva. Por exemplo, a pirâmide do Egito era mão de obra servil e coletiva. Na China também vai ter várias e várias utilizações de mão de obra servil e coletiva. A primeira dinastia conhecida é a Xia, dominação e unificação das cidades-estados. Várias cidades, como a gente viu na aula passada, o conceito de cidades-estados é uma cidade autônoma. Só que a dinastia Xia vai unificar essas cidades-estados. Bom, características dessa dinastia: construção de muralhas em volta ao redor das cidades, não a muralha da China, mas a construção de muralhas. Né? Então eles têm essa ideia de proteção, erguendo muros para proteger as cidades. Formação de exército e armas de bronze, então eles já sabiam manipular o bronze. Né? Temos uma expansão durante a dinastia Shang, né, aí no século XI antes de Cristo. Características principais. Desculpa, 11. Criação de uma escrita primitiva, um calendário de 365 dias, que é igual ao nosso. Tem uma moeda, então é monetária, e criação de instrumentos musicais, tecidos de seda. A técnica da seda já está sendo desenvolvida aí no século XI pela dinastia Shang. Politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, como a gente viu também na aula passada, sacrifícios humanos e de animais aos deuses. Então eram um dos rituais, era sacrifícios humanos e animais. Muito comum nas sociedades assim. Por exemplo, nós vamos ver na sociedade asteca, Inca e Maia, sacrifícios humanos. Né? Derrotas para a dinastia Zhou em 1027 a.C., passaram por 200 anos sem guerra, então teve um momento assim, depois dessa dinastia Zhou se estabelecer, 200 anos em guerra, 200 anos de paz. Porém, o poder do rei foi ficando mais fraco, graças ao aumento do poder dos estados ao seu comando. Então, vários estados em volta, né, dessa dinastia Shang começou a aumentar o seu poder, e o rei começou a perder poder. Bom, reinos combatentes, uma época muito interessante, marcados por grandes confrontos entre reinos diferentes. Desenvolvendo a filosofia chinesa nesse período, tá? Dessa dinastia Song, nós vamos ter o taoísmo, ou o Tao,
que é a suprema energia criadora. Eles acreditam que existe uma energia criadora, né, que é também a linha de pensamento Yin e Yang, né, onde tem dois contrários, opostos, dando movimento a todo esse mundo, né. A vida é uma jornada onde tudo é feito de Yin e Yang, tá? Olha só, de equilíbrio, né, que significa equilíbrio. Então, buscar o equilíbrio é buscar a perfeição. Confucionismo, um grande filósofo que é considerado um grande pensador, sábio e filósofo chinês, que é o Confúcio, tá? Que é uma doutrina política, ética e tradicionalista, de fazer as coisas de forma perfeita, né? Ética, o certo, né? Então Confúcio vai ser um grande professor mesmo, grande também porque ele é extremamente alto. E ele vai sair ensinando pela China, por várias cidades e estados, ensinando, né, seu conhecimento, passando seu conhecimento, e ele vai ser a principal figura chinesa, assim, tá? Bastante interessante. O líder deve governar, olha o que ele fala, o líder deve governar por virtude e exemplo, né? Buscava a redenção do comportamento humano, então olha que legal, no comportamento humano uma melhora, né? Bom, a China Imperial. A China Imperial, né, que vai se constituir, nós vamos ter a padronização da escrita, que aí nós vamos ter a escrita que é muito parecida com a da chinesa hoje. A padronização da moeda, a gente vai ter um conjunto de leis do Estado sendo criado e uma construção de uma muralha no norte da China com mais de 8.000 quilômetros. E aí sim a grande muralha da China é construída. E aqui é uma imagem da grande muralha da China, que foi construída para proteger do norte. Essa grande muralha ela é feita no norte da China, não no sul, mas no norte, para proteger das invasões dos povos de cima, que são os mongóis. Não deu para segurar, os mongóis mesmo assim invadem a China. Esse é o Rio Amarelo, é o rio famoso, né? Esse é o Rio Vermelho, olha a cor mesmo, são rios de cor, eles são nome bem... não é nada original, né? O Rio Amarelo, onde as principais cidades da China vão se constituir. Temos o Rio Vermelho, olha o tamanho das cidades, e é dividido também, tem uma coloração interessante, né? Tem o Rio Azul também, tá? Bom, dinastia Han, que é uma grande dinastia. A adoção do confucionismo, tem um crescimento econômico muito grande, cultural, né? A agricultura super desenvolvida, a gente vai ter instrumentos de ferro, força motriz vai ser usado animal, para construção de canais e irrigação, estabelecimento comercial com o Ocidente através da Rota da Seda, expansão territorial, que é conhecido como hoje a atual Coreia e Cantão, que são duas regiões hoje que o Cantão é da China ainda, a Coreia são países independentes hoje. A medicina, né? Eles vão avançar muito na medicina, fazendo dissecação de cadáveres, utilização de anestesia e acupuntura, que é a medicina chinesa, né? Medicina asiática, oriental. Instrumentos e invenções. Direção do vento, sabe aquela biruta que fica nos aeroportos, né? Técnica chinesa. Tremores de terra. E o papel que a gente usa é uma invenção chinesa, nesse período, inclusive. Depois do século III d.C., né, a dinastia Han vai ter vários conflitos que vai levar à fragmentação e unificação do poder imperial pelas mãos de Gengis Khan. O Império Chinês vai cair frente ao Império Mongol. Né? A China volta a ter o contato com o Ocidente apenas no século XIII. Olha isso, 10 séculos depois, com mercadores como o Marco Polo, que inclusive tem uma série muito legal. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre a civilização indiana. Tá? Os Dravianos, né? Um povo que vivia na Índia, tá bom? Os Dravianos. Então, eles já viviam na Índia, estavam lá. Eles produziam roupas de algodão, cidades com saneamento básico e altas por causa devido das cheias, né? do rio Indo, onde vai se concentrar a maior parte da população do povo draviano, comércio de pedras preciosas e semi-preciosas. Vai haver a inserção de um povo chamado povo ariano, que é um povo indo-europeu que vem da Europa e vai para a Índia, para a região da Índia, e eles vão acabar dominando os dravianos. Tá? Então, olha lá, povo nômade que dominou a região. Os árias ou arianos se sedentarizaram, né, e misturou o idioma
deles com o draviano e virou o sânscrito, que é o idioma praticamente indiano, tá bom? Religião mesclada, que foi criado o hinduísmo, doutrinas e práticas que regeu a sociedade até hoje, são mais questionadas hoje. Por quê? Porque o hinduísmo ele divide a sociedade em castas. E eu vou explicar para você. Ó, sociedade de castas. E esse é o grande problema da sociedade indiana, inclusive até hoje, tá? É abolido a divisão de castas na Índia hoje, é abolido, mas ainda assim as pessoas tratam umas outras como pela casta. E a casta nada mais é do que a divisão por profissão, por função social, tá? Então nós vamos ter uma divisão por função social. Tal grupo faz isso, tal grupo faz aquilo, né? Uma tentativa de organização aí. E isso é através da religião, hinduísmo. Bom, os grupos fechados, que eram grupos fechados, dona Fátima, isso é muito importante a senhora entender. Porque não existe a inserção, saio de Sudra para Kshatriyas. Não sai. Você é Sudra para sempre. Nasceu Sudra, vai morrer Sudra. Ocupados por pessoas de profissões mais importantes e menos importantes, sem possibilidade de mudança de casta. No topo da sociedade a gente vai ter os Brahmins, tá? Que é os sacerdotes. São os caras ligados à religião. A gente pode fazer várias críticas a isso. Por quê? Porque o hinduísmo, esse sistema de castas, é desenvolvido pela religião. E quem cuida da religião é o melhor? Estranho, né? Isso daí. Então, é muito tipo, privilegiar o próprio grupo. Kshatriyas, nobres, guerreiros e administradores. Né? Isso a gente está falando da Índia antiga, né? Hoje é outras coisas. Vaixas, comerciantes. Sudras, artesãos e trabalhadores manuais não arianos. E já não é mais. Então, vaixas, kshatriyas e brahmanes são tudo ariano. Agora, Sudra já não é. E párias, pessoas excluídas da sociedade, sem direitos a estudo e viver nas cidades. Então, ser um pária social é horrível, tá? Uma coisa muito ruim. Bom, aqui eu tenho que ver se isso daqui é importante. Não, é aqui. Bom. Não, é aqui mesmo. Ó, Império Maurya ou Império Gupta. Do Império Maurya ao Império Gupta. Várias invasões, tá? De Dario I a Alexandre o Grande. Então, Dario I era persa, invadiu a Índia, e depois a gente vai ter Alexandre o Grande também invadindo a Índia. 321 a.C., a Índia derrotou os macedônicos e estendeu o seu domínio por mais de 2 milhões de quilômetros. Quase a atual Índia. Depois vai aumentar um pouco, mas é quase a atual Índia. Características, tá, desse Império Maurya ao Império Gupta. Construção de estradas, hospitais, clínicas veterinárias, porque eles acreditam no hinduísmo que vários animais são sagrados, inclusive a vaca. Estabeleceu o comércio com outros povos, né? Morre um cara chamado Ashoka, o império se fragmenta. E aí nós temos em 184 a.C. há um retorno da cultura hindu com o Império Gupta no Vale dos Ganges, né? Do rio Ganges. Em 711 d.C., os árabes conquistaram a região do Sindh, delta do Indo, né, e aí ali estabeleceu a religião islâmica. Então, olha isso, oportunidade da religião islâmica em diminuir a força das castas, aquele sistema de casta que é bastante opressor e fechado. E no século XVIII, os ingleses tomaram o controle da Índia, e só em 1947 a Índia vai se tornar independente, um país como a gente conhece hoje. E nós vamos ter aqui o Japão, que eu vou falar com a senhora outro dia, tá bom? O Japãozinho. Dona Fátima, era isso que eu queria falar com você hoje, isso era o mais importante para a gente discutir, beleza? E a gente vai tratar na próxima aula, na sexta-feira, a resolução dos exercícios, Japão e a resolução dos exercícios, tá bom? Tchau, tchau.